Oiê, bem-vindo ao seu canal Aromaterapia TV. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de aromaterapia para vocês poderem utilizar óleos essenciais aí no seu dia a dia. Eu espero que esse curso ajude demais a vocês, assim como me ajudou. Oi, pera lá, vou compartilhar a tela aqui. Então, vou me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Fabi, mas as pessoas me chamam de Fabi. Eu sou formada em aromaterapia, tenho 2 formações, mas também sou formada e trabalho com massoterapia, acupuntura, psicoterapia, e os óleos essenciais fazem parte da minha rotina, tanto na minha rotina particular, aqui na minha casa, com meu filho, com os meus cuidados, com o cuidado da minha saúde, mas também os meus atendimentos, tanto com a massagem, quanto com a parte mental, emocional, a psicoterapia, a acupuntura, enfim. Eu utilizo os óleos essenciais integrando todos os meus conhecimentos. Os óleos essenciais estão sempre presentes, né? E os óleos essenciais podem ser também uma fonte de renda para vocês, uma renda extra. Algumas pessoas, para quem eu já dei no curso, elas fizeram, né, criaram a própria marca de cosméticos natural, onde elas fazem as formulações delas e aí colocam à venda os rolons, os cremes corporais, os escaldapés, enfim, utilizando a aromaterapia aí como uma fonte de renda extra, né, em feiras de artesanato. Ele vai abrir bastante a mente de vocês, tá? Então, aqui o que é um óleo essencial? Ele é um extrato concentrado da planta. Ele tem grande poder curativo e tem um grande poder de ação, antibactericida, fungicida, antibiótico. Ele é muito volátil, então ele evapora muito rápido, tá? Então, utilizar o óleo essencial é bem importante. Abrir o vidro, utilizar e fechar o vidro para que essas moléculas que a gente precisa não evaporem, porque essa substância química que evapora é justamente aquilo que vai fazer o efeito no nosso corpo e para o que a gente precisa, tá? A aromaterapia é a utilização dos óleos essenciais para harmonizar, equilibrar, promover a saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, a gente pode utilizar os óleos essenciais de diversas maneiras. Eles são, os óleos essenciais, eles são responsáveis pelas funções da planta. Funções do quê? Biológicas. As funções de proteção contra pragas, contra excesso de calor ou frio, para atrair insetos ou repelir insetos. E, acima de tudo, ele é responsável pelo aroma característico de cada planta. Eles carregam as vitaminas, hormônios, antibióticos naturais, entre outros componentes importantes, que garantem as suas propriedades terapêuticas. É a maior energia concentrada do reino vegetal. Então, isso a gente chama de assinatura da planta. Então, aquela planta que está repelindo insetos, ela vai trazer uma informação. Então, tudo que eu quero repelir, por exemplo, quando eu quero formular um home spray para energizar minha casa, eu quero repelir energias negativas, energias densas. E quando a gente fala em aromaterapia, a gente também fala tanto do plano físico, também o plano energético, porque também tudo tem energia. Então, eu quero repelir aquelas energias densas, aquelas energias pesadas, então eu posso utilizar a assinatura daquela planta, tá? Uma breve história aqui da aromaterapia, que os óleos essenciais já são utilizados há milhares de anos, né? Então, muitas mulheres aí foram queimadas na fogueira porque utilizavam os óleos essenciais, as plantas, como forma de curar pessoas ou também fazer magia. O que era magia? Utilizar aquela propriedade da planta venenosa para, né, matar alguém. Então, os óleos essenciais já são aí conhecidos há milhares de anos. A utilização das ervas em fins terapêuticos é anterior à humanidade. Os animais instintivamente sabiam e sabem até hoje, né, quais ervas eles devem consumir para melhorar os distúrbios do organismo. Então, quando o animal está com dor de barriga, ele vai lá
e procura aquela planta que vai ajudá-lo a regurgitar, a vomitar aquilo que está causando aquele mal para ele, né? Então ele sabe qual planta ele pode comer e qual planta que vai ajudar ele naquele desconforto. Então o homem, observando isso dos animais, né? Lá no tempo das cavernas, eles observavam muitos animais e aí eles aprenderam também a utilizar a planta que causava vômito, a planta que trazia conforto, então eles foram aprendendo também com os animais. Lá no tempo das cavernas também eles aprenderam que alguns gravetos que eles queimavam na fogueira soltava um aroma diferente, um aroma agradável. E aí é lógico que era o óleo essencial daquela planta que estava queimando e estava liberando aquele aroma agradável, né? Cleópatra foi uma grande é, precursora aí da aromaterapia ligada à perfumaria, né? Ela não sabia disso, mas enfim, era muito caro, então ela utilizava, só as rainhas utilizavam, né, os óleos essenciais com o perfume, né? Então ela deixou um legado aí para a história da aromaterapia, ligado à perfumaria. Aqui eu não vou me aprofundar muito na história, eu vou trazer somente as informações que eu acho mais importantes para vocês saberem. Então, da onde veio, como é que foram descobertos. Então, os animais iam, né, comiam alguma coisa, passava mal, e o ser humano começou a observar aquilo para entender aquela planta causa isso, aquela outra planta traz essa outra informação, enfim, ali que foram surgindo. As, ah, Aí depois os gravetos, como queimavam os gravetos, eles começavam a sentir aqueles aromas. E também depois foi utilizando, né, as rainhas, utilizando os óleos essenciais, aqueles banhos com óleos essenciais para quem tinha condição, porque é muito caro, né, extrair o óleo essencial de uma planta naquela época, tá? Avicena, que foi o primeiro a destilar o óleo essencial a vapor, de 1980, que ele viveu, depois de Cristo, até 1037. Então, ele foi o primeiro a destilar uma planta a vapor. Depois aqui a gente tem René Maurice Catepossé, que também ele foi um grande, ele difundiu bastante a lavanda. Então, a maioria das pessoas conhecem ali a aromaterapia devido a um acidente, né, diz que aconteceu no laboratório onde ele estava, que ele queimou o braço, e aí ele colocou o braço dentro de um balde onde tinha lavanda, óleo essencial de lavanda, e aí ele não ficou com nenhuma sequela daquela queimada. Outras pessoas dizem, né, na história sempre tem dois lados, duas versões, algumas pessoas dizem que ele sofreu um acidente de queimadura, e nada melhorava aquela queimadura até que ele resolveu passar a lavanda pura no braço, né, naquela queimadura, e aí sim ele ficou livre daqueles desconfortos e também ficou sem nenhuma sequela dessa queimadura. E ele também tem alguns livros, tem um livro dele que é bem importante da aromaterapia, né? Então ele viveu de 1881 a 1950. Jean Valnet, ele utilizou os óleos essenciais na Segunda Guerra Mundial. Então, ele já levou os óleos essenciais, que era o que ele tinha, para cuidar dos soldados feridos na Segunda Guerra. E ele teve grande sucesso cuidando das pessoas somente com os óleos essenciais, tá? E aí temos Marguerite Morri, que ela iniciou o uso dos óleos essenciais nas massagens. E aí a gente tem duas escolas de aromaterapia. Então ela levou os conhecimentos da aromaterapia, que era da França, ela levou para a Inglaterra. E lá ela começou a fazer massagens nas pessoas com os óleos essenciais e começou a ver que tinha bons resultados. Então, a gente tem duas escolas de aromaterapia, a francesa e a inglesa. A francesa admite o uso dos óleos essenciais em supositórios, você pode ingerir em cápsulas, você pode ingerir os óleos essenciais de diversas formas, né?
E na escola inglesa, não, somente através da inalação e da aplicação na pele, uso tópico. Pode ser em compressa ou pode ser também nas massagens, tá? Então, aí que tem a diferença. Então, muitos dos nossos conhecimentos aqui no Brasil vieram da escola inglesa. Por isso que aqui muitas pessoas ainda é contra a ingestão dos óleos essenciais, né? E lá na França não, eles utilizam os óleos essenciais, ingerindo os óleos essenciais, lá é receitado por médicos e pode-se fazer o uso dessa maneira. Aqui, né, não temos, a gente sempre tem uma briga entre ingerir ou não ingerir, mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Eu estudei de diversas formas para entender por que pode ingerir, por que não pode ingerir, qual óleo que pode ingerir, qual óleo não pode ingerir, enfim. Mas aí vai dar de cada um, né, dentro do que cada um acredita e do que cada um deseja para si, tá? Mas eu só vou falar sobre isso aqui agora, só que tem a escola inglesa e a escola francesa, tá? Então, para vocês saberem por que uns alguns admitem a ingestão e outros não, só por causa disso, porque o nosso conhecimento aqui vem mais da Inglaterra, né, desse conhecimento da Inglaterra através do uso de massagens, tá? Não chegou depois que veio essa parte da ingestão, que eu acho que é muito válida, em alguns casos é muito bom, necessário, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Fui contra durante muito tempo, né, porque eu aprendi que óleo essencial não se ingere, mas enfim. E nós temos aqui Robert Serran, que ele é autor da Arte da Aromaterapia e é um dos maiores especialistas em aromaterapia hoje em dia, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a extração dos óleos essenciais. A hidrodestilação é quando a gente tem a água junto com a erva. Vai sair um vapor que vai passar pelo cilindro e um lado vai sair os óleos essenciais aqui e o outro vai sair uma água perfumada. E essa água perfumada nós chamamos hoje de hidrolato. Essa água perfumada tem até 1% de óleos essenciais e outras substâncias benéficas ao nosso organismo que não estão presentes nos óleos essenciais. Aqui, extração de óleos essenciais por arraste a vapor. Então, aqui a gente tem a água separada da planta, da erva, né? E aqui vai evaporar a água e vai sair aqui no balão de destilação, tem aqui o condensador, e vai sair uma água por aqui e o óleo essencial por esse outro caninho aqui, tá? Então, basicamente essas duas maneiras. E temos também a prensagem a frio. A prensagem a frio é quando a gente faz das cascas dos cítricos. Quando sai laranja, tangerina, bergamota, grapefruit, limão, todos esses óleos essenciais de cascas são extraídos a partir da prensagem a frio. Hoje a gente já também tem a destilação dos óleos essenciais cítricos, e aí é feita uma separação, porque os óleos cítricos, eles têm na casca um componente chamado furancuramina, e esse componente causa manchas na pele se sairmos ao sol, tá? Então, toma, tá aqui. Então, se você passa o óleo essencial e sai ao sol, se ele não, se ele tem, né, se ele extraído a frio da casca, ele vai ter essa furancuramina. Mas já tem um outro tipo de destilação desses cítricos que aí fica livre dessa furancuramina. Então, alguns cítricos já estão livres de furancuramina, então a gente pode utilizar nas nossas formulações que não vai manchar a pele. Tem um outro tipo de extração de óleos essenciais que é através de solvente. Então, ele faz a extração do óleo essencial através do solvente e depois é feito como se fosse uma limpeza, não, uma purificação desse óleo para tirar o solvente, tá? Então, essas maneiras de extração de óleos essenciais, tá?
Eu quero passar aqui, aqui os hidrolatos. Antes da gente finalizar, os hidrolatos. Ele é a água resultante do processo de destilação. Então, eles são altamente toleráveis e leves. Então, eles possuem um efeito anti-inflamatório, antisséptico. Então, a gente pode utilizar os hidrolatos diretamente na pele. Então, um hidrolato de rosas, um hidrolato de melaleuca para fazer uma limpeza, um hidrolato de pitanga, de goiaba. Então, são diversos hidrolatos que a gente pode aplicar diretamente na pele. De camomila, para acalmar. Ele é muito bom para utilizar em crianças também. Então, ele possui, como eu já falei, cerca de 1% de óleo essencial e ainda outras substâncias hidrossolúveis que não estão presentes nos óleos essenciais, tá? Então, aqui os óleos essenciais, a gente tem que prestar bastante atenção, porque hoje é muito fácil adulterar um óleo essencial. Então, apesar de ter a cromatografia que garante que aquele óleo essencial tem aquelas moléculas, né, que a gente precisa, muitas são adulteradas, são feitas sinteticamente, né, porque é uma molécula, vou dar um exemplo aqui de linalol. Então, eu injeto lá um linalol, né, num óleo essencial, que ele precisa ter X de linalol. Na verdade, quando a gente vai ver, ele não tem aquela quantidade. Então, eu coloco, acrescento linalol ali sinteticamente naquele óleo essencial e não vai saber se é ou não puro aquele óleo essencial. Uma outra coisa que faz a diferença do óleo essencial, a potência do óleo essencial, é da onde ele é extraído. Cada óleo essencial, ele é produzido em algum local do mundo, e aí aquele local é propício para ele desenvolver aquelas propriedades químicas. Vou dar um exemplo aqui. A lavanda que a gente tem aqui no Brasil, ela não é a mesma lavândula angustifolia, que é aquela lavanda que vai trazer a calma, que vai combater a ansiedade. Não é a mesma lavanda. Ela não tem aqueles componentes químicos da lavanda que é produzida na França ou na Bulgária, por exemplo. Então, por quê? Porque lá o clima é diferente, então ela passa por processos de frio diferente daqui. E ela se desenvolve nas regiões mais altas, diferente daqui do Brasil, né? Então, a altitude determina o que aquela planta vai produzir, a temperatura vai determinar quanto aquela planta vai ter de componente químico. Outra coisa também, o tempo em que ela é colhida, o horário em que ela é colhida. Então, tudo isso influencia no óleo essencial e no resultado do óleo essencial. Então, não adianta eu pegar uma lavanda aqui do Brasil e dizer que para você que ela vai combater sua ansiedade, que ela não vai. Ela vai ajudar você a dormir. Não vai, tá? Porque ela é diferente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Cada óleo essencial é produzido num local do mundo e ele vai ter lá naquele local as propriedades que ele precisa para desenvolver aquela propriedade química que vai trazer aquele benefício, tá? Os cítricos se adaptaram muito bem aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem sim uma produção de cítricos que é excelente. Tangerina, limão siciliano, laranja. Então, aqui no Brasil, a gente tem a produção dos cítricos, que é muito boa. E cada óleo essencial vai ser produzido na sua região de origem e lá vai ser melhor. Então, por isso, o óleo essencial é tão caro, porque a gente precisa de grandes quantidades de óleo essencial e também tem todos esses cuidados que precisa ter, né, para ter um óleo essencial de boa qualidade, que não vai prejudicar a nossa saúde, né? Então, um óleo essencial, por exemplo, de hortelã, uma gota equivale a 28 xícaras de óleo essencial de chá de hortelã. Então, a gente precisa de muita planta para produzir uma gotinha só de óleo essencial. Então, óleo essencial barato, você tem que fugir de óleo essencial barato. O óleo essencial que custa R$ 20, não tem. A não ser os cítricos aqui, o limão siciliano, você até encontra alguns, a laranja é um óleo essencial mais barato, tangerina, sim. Agora, lavanda, R$ 20, R$ 30,
ela não vai ser de boa qualidade, tá? Então, óleo essencial baratinho, foge de óleo essencial baratinho, tá? Porque isso daí certamente foi adulterado, o óleo essencial, ou ele não vai ter as propriedades que você precisa para cuidar da sua saúde de forma mais segura, tá bem? Então, por hoje a gente para por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade às vias de absorção dos óleos essenciais, tá? Como é que os óleos essenciais entram no nosso organismo, tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.